Passo agora a palavra ao Eduardo Lobo, que vai conversar conosco. Então, Eduardo, por favor. Alô, André, os organizadores. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos vocês, em especial ao Alter Ives, né, com quem eu, inclusive, escrevi a 4 mãos o capítulo que diz respeito a essa questão das neurociências e o saber e o poder que se estabelece atualmente a partir dessa área de conhecimento. Pequena correção, viu, André? Eu adorei o Lobo, que me parece um sobrenome selvagem e forte, mas meu sobrenome é Ledo. Então, é Eduardo Ledo, não Eduardo Lobo. Apenas uma pequena correção. Muito bem. Eu sou um psiquiatra, eu tenho formação em neurociências e também em psicanálise. Então, eu falo de um ponto focal um pouco diferente daqueles que falam a partir da filosofia, né? Como foi o caso do Mário, que sobretudo a partir desse referencial de Foucault e Deleuze, embora, naturalmente, que eu queira fazer essa interlocução, e por isso que me encontro aqui. Na verdade, eu sempre me interessei pela psicanálise, mas também pelas neurociências, o que me torna um ser um tanto, digamos assim, exótico, porque frequentemente as pessoas que se interessam pela psicanálise se distanciam das neurociências e vice-versa. Então, eu acabei me interessando por essa terra de ninguém, que é o hiato existente, um hiato que foi aberto em 100 anos de psicanálise e de desenvolvimento das neurociências, relacionados a essa abordagem do psíquico, por um lado, a partir da biologia, por outro lado, a partir daquelas forças dinâmicas em interação, que nós poderíamos colocar a psicanálise dentro desse turbilhão, na verdade, de vários discursos que falam sobre isso, né? Então, como eu trabalho um pouco com essa relação entre dois tipos de saberes, eu também não me engano e sei que os saberes vêm sempre com o seu contraponto, que é o poder, e que, por isso mesmo, de parte a parte, existe uma interação de saberes e de poderes, né? E de possibilidades também de criação de resistências, as mais diversas, com criação e com invenção. E por isso mesmo, o tema que é o das neurociências, que me coube, é muito interessante, porque é de uma atualidade extrema e muitas vezes muito negligenciado por aqueles que não se deram conta de que as neurociências avançam com um discurso muito formal, muito formalizado, a partir dentro de um guarda-chuva, de uma gramática, né, que nós poderíamos chamar assim de uma episteme que organiza o nosso mundo atual e que tem relação muito grande com o foco quer dizer, o grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva neoliberal, do capitalismo neoliberal, né? E que, por isso mesmo, nós temos, dentro desse saber, uma vertente muito forte de um poder com pretensões hegemônicas e que, de certa forma, exige, e naturalmente, nós sabemos que o poder nunca vem sem resistência, né? E Foucault dizia que a resistência, inclusive, é anterior, primária em relação ao poder. Então, nós temos sempre, de alguma forma, essa relação de poder, saber e resistência, e o entendimento dessa episteme, ou podemos também dizer, esse dispositivo que hoje condiciona o discurso das neurociências e a pesquisa, o projeto de pesquisa das neurociências, ele se encontra sob o controle, sob o discurso do capitalismo e do neoliberalismo, e por isso mesmo é importante nós conhecermos esse tipo de projeto para tanto resistirmos quanto também inventarmos, e sem demonizá-lo, né, nós sabemos que não existe poder neutro, sem demonizá-lo,
fazermos algum tipo de intervenção que se torne resistência e criação, né? Então, muito bem. Então, eu diria que se eu pudesse resumir em uma frase a minha exposição para vocês hoje, eu diria que seria a relação das neurociências com o além-homem, ou seja, com essa ultrapassagem do homem, da modernidade. Nós vivemos hoje um momento de pleno de transição muito forte, e a busca desse entendimento dos dispositivos, do saber, do poder e do seu contraponto, que seria a resistência, né? Então, existem várias formas discursivas que fundamentam hoje as neurociências. Na verdade, elas têm uma história, nós podemos entender isso de uma maneira histórica. O projeto, se nós pudermos também, para sermos sintéticos, o projeto das neurociências é uma perquisição, é uma quebra da superfície, digamos assim, da mente e da linguagem, da memória e da consciência, para que haja uma penetração do saber que é muito hoje baseado, muito guiado por um diapasão, por uma bússola, digamos assim, da biologia, e de uma biologia hoje guiada por um projeto de pesquisa que é sobre a emergência da biologia à linguagem e também ao psiquismo e à cultura, né? Então, quando eu digo que eu trabalho um pouco sobre essa relação entre neurociências e psicanálise, na verdade é entre neurociências e aquele momento, aquele ponto, aquele momento, aquela fagulha em que da biologia nós emergimos para algum tipo de consciência, para o contraponto inconsciente, naturalmente, e para a cultura, né? Então, o homem, a partir desse modelo neurobiológico, a partir do modelo das neurociências hoje, ele é predominante uma visão de homem ahistórico, fora completamente da história. Então, é uma forma de controle e de domínio, com uma naturalização do homem como um ser biológico. Se vocês, por exemplo, eu sou psiquiatra, se vocês conhecerem bem a psiquiatria moderna, vocês vão ver que boa parte dela, boa parte tanto da sua nosografia quanto das intervenções terapêuticas, são baseadas num modelo absolutamente dissociado de processos históricos, sociais, né? E muito relacionado a modelos que são de controle, de entendimento da homeostasia do sistema nervoso e da forma como nós podemos determinar o que seria um ser biológico, tentando consertar aquilo que não funciona dentro dessa máquina biológica que seria o homem a partir desse modelo, né? As neurociências, elas começaram, então, a esquadrinhar os nossos mecanismos orgânicos, né? Procurando, então, a homeostasia, o entendimento da nossa fisiologia, e, mais recentemente, e esse é um fenômeno muito novo, dos códigos, porque, durante muito tempo, as neurociências, elas tinham um modelo analógico de mente, com intensidades, em que cada região do cérebro teria intensidades, ou aumentos ou diminuição de intensidade de funcionamento, que é um modelo analógico, e que não explicava, por exemplo, os conflitos. Se você imaginar conflitos, esses que nós poderíamos chamar de conflitos existenciais, relacionados a choques de narrativa sobre nós mesmos e os afetos que isso produz, as neurociências não davam conta disso, e hoje elas começam a se interessar pelo processo que na verdade, é o processo de codificação e daquela emergência dos códigos que são estereotipados, os códigos da própria biologia, que são códigos tautológicos, que revelam o que é o funcionamento do cérebro, né, para aquela emergência da linguagem com os códigos que são códigos infinitos, na verdade, que produzem uma recursividade com narrativas infinitas e que vão criar a cultura, criar a própria subjetividade a partir de relação não mais entre coisas, mas entre palavras, ou poderíamos chamar assim, entre significantes, né? Então, essa pretensão que as neurociências têm hoje de esquadriar e de fazer uma separação analítica, na verdade,
né, da biologia humana, que explicaria, então, consciência, inconsciente, memória, memórias, narrativas, etc., ela leva, então, a uma explosão do próprio conceito sintético de humanidade, de homem. Né? O homem, então, ele se dispersaria, ele se apagaria nos em 1000 fragmentos estáticos, né, a partir dos estudos de uma anatomia descritiva, mas também dinâmicos a partir dos estudos da sua fisiologia. Isso é muito interessante, porque isso é novo dentro do universo das neurociências, e boa parte dos filósofos, dos psicanalistas, das pessoas que trabalham na área das ciências humanas, das ciências sociais, não se encontra atento para tanto a grandeza desse projeto, quanto também os riscos desse projeto, que tem pretensões hegemônicos, né? Esse projeto, então, da visão do homem como um ser biológico, ele, de certa forma, ele é responsável também por uma das formas de ultrapassagem do humano, do homem, né? Ou podemos chamar da morte do homem, no sentido de que a decifração, essa decodificação dos códigos biológicos que vão produzir mente, linguagem e memória, eles acabam se transformando também na pá de cal, digamos assim, do conceito sintético do que é humanidade, do que é humano. Então, o humano, dentro da visão da neurobiologia e das neurociências, hoje, ele é decodificado a partir de milhares de partes. Então, no funcionamento dos seus neurônios, dos seus neurotransmissores, das diversas conexões neurais e do bom funcionamento, bem como a identificação do mau funcionamento, para que haja intervenções, para que haja conserto, né? E por isso mesmo, para que haja a penetração de um saber, de um poder e de um controle, naturalmente. Hoje se fala muito, inclusive, sobre esses modelos que são criados pelas neurociências. O modelo, por exemplo, da ultrapassagem, né, do humano a partir, aí, no sentido concreto, não apenas de subjetividade, a partir da inteligência artificial, né, da produção de uma inteligência pós-humana. Mas, assim, para introduzirmos um pouco Foucault e entendermos esse processo, nós precisamos, ao contrário do que é feito dentro das neurociências, né, historicizar um pouco esse processo e entender de que forma, né, essa episteme, ou se vocês preferirem, de que forma esse dispositivo se estabeleceu para tornar possível o que hoje nós denominamos o modelo de homem, o modelo humano das neurociências, né? Então, Foucault, em A Palavras e as Coisas, ele chama a nossa atenção de que existem duas epistemes que foram desenvolvidas a partir daquilo que a gente chama de uma episteme moderna, da Idade Moderna, né? Um primeiro momento, que ele vai denominar de clássico, entre os séculos XVIII entre o século XVII e o século XVIII, em que a ciência ela começa a se desenvolver, mas ela é muito relacionada à observação e à visão, o que pode ser visto, né? O que pode ser visto, mas também o que pode ser visto e classificado e organizado. Isso entra, inclusive, nesse momento, a importância também, nós nos damos conta da importância da linguagem, das palavras, né, para o ordenamento de um mundo que, enquanto um mundo de coisas, é um mundo sem ordem, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, isso, na verdade, abarca toda a cultura e não se diz respeito somente à biologia ou à neurobiologia. Mas se nós pensarmos no que diz respeito ao humano, né, nós vemos que até o período medieval e também na Renascença, embora a Renascença rompa com vários dos preceitos e daquela visão religiosa do humano, né, em que o homem era parte de Deus, era uma cópia de Deus, e por isso mesmo ele vivia dentro desse universo do infinito, né, e das possibilidades infinitas, mas como um ser sintético, que era o homem como sintético, como conceito sintético. A Renascença também
apesar de romper com muito da visão religiosa do medievo, da época medieval, a Renascença permanece com uma certa sacralização do homem, nós poderíamos chamar de uma sacralização secular, mas em que o homem era o ponto focal de observação do mundo, né? Então, existia algo sintético e naturalizado, que seria o homem, que estaria no ponto focal, por exemplo, das linhas de perspectiva de Brunelleschi ou no centro de uma arquitetura vitruviana, mas o homem ainda existia como algo consistente e sintético, né? Mas a partir do século XVII e do século XVIII, nós vamos observar o surgimento de uma ciência que passou a nomear as coisas e organizar essas coisas, e é o momento do furor taxonômico, né, de Linné e de outros, em que a ciência seria, segundo a expressão de Condillac, a famosa expressão de Condillac, o filósofo francês sensualista, que dizia que que a ciência é uma língua bem feita. Então, a ciência, nesse momento, seria a descrição dos fenômenos, dos objetos, mas na sua superfície, naquilo que é visto, e na sua organização taxonômica, para uma certa organização da realidade, né? Esse momento entre o século XVII e XVIII é muito importante, porque ele marca o nascimento daquilo que nós chamamos de ciência moderna, né? Ou seja, nós vemos, por exemplo, nesse momento também a descrição algébrica do mundo produzida por Galileu, a busca no turbilhão de percepções, aquilo que seria as ideias claras e distintas, né, de René Descartes, e, finalmente, o empirismo indutivista, né, e metódico de Francis Bacon, que são formas diferentes, que muitas vezes são vistas como antagônicas, mas que, na verdade, marcam no casamento, né, do racionalismo cartesiano e europeu continental com o empirismo e o pragmatismo, aquilo que mais tarde nós vamos chamar de pragmatismo anglo-saxão de Francis Bacon, né? Então, quem resumiria muito bem esse momento, o entendimento dessa ciência do visto, do descrito e organizado, seria o Condillac, que, por sua vez, muito influenciado por Locke, né? Muito bem. No início do século XIX, algo muito interessante começa a acontecer, ou seja, na verdade, aquela primeira episteme, que era de observar a superfície dos objetos, a superfície daquilo que, como coisa, né, foi saturado de sentido, colocado na linguagem, nomeado e organizado sob forma taxonômica, então, que seria a ciência dessa primeira episteme, segundo Foucault, né? Ela começa a mudar a partir do início do século XIX, com trabalhos, por exemplo, de Cabanilles, Broussais, Laennec, né? Podemos falar também em Wernicke e o próprio Freud, né? Nós sabemos que Freud ele começa a desenvolver algo que nós poderíamos chamar hoje de uma neurociência, embora seja um anacronismo falar de neurocientista no século XIX, mas, assim, a partir do século XIX, muda-se essa episteme e a ciência passa, então, a se interessar pela profundidade da matéria e pela profundidade da matéria biológica. Aquilo que era ciência natural, né, a descrição e catalogação taxonômica, começa a se interessar pelos mecanismos de produção biológica, que vai, naturalmente, em complexidades crescentes, produzir consciência, mente e o humano dentro de uma certa episteme do que seria possível e de uma certa possibilidade de subjetivação do que seria o humano, né? Esse é um momento também que nós entendemos que a linguagem ela ganha uma outra dimensão. A linguagem que era catalográfica, que era de nomeação, ela passa a ser uma linguagem dinâmica, de associação, de relação entre significantes, entre palavras que criam um mundo e que, por isso mesmo, são capazes
de percutir e penetrar a biologia para fazer descrição, né, descrição estática de anatomia e descrição dinâmica, que seria a própria fisiologia. Então, a partir do século XIX, nós começamos a perceber que o saber e o poder, né, que tinham a função dessa organização do mundo, a partir da visão, começa a penetrar a matéria biológica. Então, poder e saber penetra a matéria biológica com seu correlato, naturalmente, de resistência e de possibilidades de criação e de invenção. Esse saber que percute, então, ele começa a se interessar também pelos códigos, ou seja, de que forma essa biologia ela é codificada e ela é organizada. Só que o interessante é que, mesmo a partir desse salto, ou seja, de algo estático para algo dinâmico, nós permanecemos num dinâmico de curta duração. Nós poderíamos pensar assim numa temporalidade curta, que é a temporalidade da biologia, dos funcionamentos, do encadeamento temporal dos processos biológicos que permitem a homeostasia, a organização da biologia, né? E entrando, então, ainda permanecendo dentro de uma sincronia do biológico, em que não existiria história e, de certa forma, seria negligenciado, embora se diga que, se dissesse que sim, o social e a cultura é importante, mas que ela seria totalmente negligenciada nessa observação do que é o humano e do que é a biologia e do que é a neurobiologia, que vai fundamentar as neurociências, né? Então, é interessante que, nesse momento, nessas duas epistemes, Foucault, ele chama a atenção não apenas... o guarda-chuva dele é mais amplo do que falar apenas sobre a biologia, né? Então, ele lembra, por exemplo, que a biologia, na verdade, nesse momento, ela ultrapassa as características das ciências naturais. As ciências naturais seriam descritivas, e a biologia, ela percute e penetra a superfície do organismo. Mas ele vai dizer também que, dentro desse mesmo guarda-chuva, né, algo muda, por exemplo, em relação à economia, em que nós sabemos que até o século XVIII, por exemplo, o valor das coisas, né, era muito relacionado pelo valor de troca, e que, de repente, nós descobrimos que o trabalho é o verdadeiro produtor de valor e de riquezas. Então, a economia, como nós conhecemos, também emerge nesse mesmo momento. E também a filologia, aquilo que nós vamos chamar mais tarde de linguística, né? Ela sai daquele momento em que seria apenas a responsável pela nominação dos objetos e passa a ordenar a realidade, então, a codificar e ordenar a realidade, mas também ser um instrumental, ser vista como um instrumental do pensamento. Isso é fundamental para nós entendermos a neurobiologia e as neurociências modernas, né? Em que buscam, por exemplo, a codificação, de que forma nós codificamos o pensamento, para que nós possamos fazer, então, essa passagem do homem para o pós-humano, no sentido de inteligência artificial. Ok? 5 minutos, tá? 5 minutos. Desafio para você, né? Ficou um tempo um tanto... mas nós entendemos as dificuldades. Então, esse saber sobre a máquina humana em funcionamento, ele penetra as entranhas do homem, acompanhando, então, pelo seu correlato, que é o poder, né? Muito bem. Mas quando nós falamos isso, aparece um certo fatalismo, ou seja, de certa forma, as neurociências, elas penetram para o controle e dentro de uma narrativa e de um guarda-chuva de organização neoliberal, e nós nos sentimos um tanto desesperados e desamparados diante da força com que isso hoje é realizado, né? Mas nós sabemos muito bem, e Foucault nos coloca muito claramente, que não existe poder sem algum tipo de resistência, né? E que a resistência é anterior ao poder. Então, o desvelamento desse projeto das neurociências, né, ele é fundamental para que se construa, para que seja possível a construção de uma ética que nos permita sair do humano para o pós-humano, mas, assim, dentro de uma construção que seja criativa, que seja uma forma de invenção,
para a criação de práticas, né, daquilo que nós poderíamos chamar de práticas de resistência e práticas de liberdade. Para finalizar, já que o meu tempo já se encontra terminando, eu vou chamar a atenção para vocês que eu dizia para vocês que é importante que filosofia, psicanálise e ciências humanas se interessem pelas neurociências, porque as neurociências já se interessam por aqueles campos que classicamente e que tradicionalmente diziam respeito justamente a essas outras formas de saber. Para dar um exemplo para vocês muito claro, eu sou psiquiatra, então, dentro do universo da psiquiatria, nós temos já uma espécie de uma síntese, né, dessas duas epistemes explicitadas por Foucault, dentro, com uma espécie de um novo projeto sintético que leva em consideração tanto a episteme do século XVII e XVIII, aquela que era taxonômica, que organizava a realidade a partir da nomeação e organização taxonômica, quanto do século XIX, que vem até o século XX, que estamos agora em transição, né, do entendimento do funcionamento. Como é que isso se dá? É só vocês observarem, por exemplo, o que acontece com a taxonomia, digamos assim, com o furor taxonômico, que é uma espécie de cartografia do sofrimento mental que nós encontramos nos chamados DSM, nos Manuais de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, que utiliza esse método, que é de observação da realidade, de nomeação para criar objetos que são passíveis de intervenção, que são os transtornos mentais, que seriam os diversos diagnósticos da psiquiatria, né? E, por outro lado, e ao mesmo tempo, também se interessa por aquilo que foi desenvolvido pela episteme do século XIX e XX, que é uma fisiopatologia da doença mental, que seria o funcionamento dinâmico, a partir do funcionamento do cérebro, que levaria às várias formas também de sofrimento mental, com as possíveis intervenções medicamentosas e outras, né? Então, o desvelamento disso, o entendimento disso é fundamental, ao meu ver, para todas as formas de saberes que interagem de uma forma com certos conflitos e aproximações. Então, eu penso na filosofia, na psicanálise, nas ciências humanas de um modo geral, para o entendimento das neurociências e de que forma pode haver uma interlocução, mas uma interlocução que também transforme as próprias neurociências, para que nós não caiamos muito em breve num admirável mundo novo neurocientífico. Obrigado. Eduardo, eu que agradeço. Nós não vamos ter, excepcionalmente, nessa última mesa, um espaço para perguntas, porque o nosso tempo está esgotadíssimo. Você, de certa forma, então, esvaziou a minha pergunta que eu ia fazer, mas então eu vou lhe dar mais 1 minuto só para que você possa fazer um fechamento em cima da minha provocação. O que a gente percebe foi que a neurociência estava para o século... a genética foi para o século XX, um grande campo de descoberta e avanços científicos, como a neurociência parece estar para o século XXI. E aí tem um artigo que eu coloco a referência aqui, da PUC do Rio de Janeiro, em que fala sobre matéria pensante, e que, de certa forma, é um convite a essa união cada vez menos improvável e cada vez mais provável entre a neurociência e a psicanálise. E eu fico pensando se, nesse grande mapa, nesse espectro enorme que a neurociência abre, conversando com todas as áreas, como é também o campo da psicanálise, se não teríamos, muito provavelmente, mais um campo da neurociência, que seria a neuropsicanálise ou a neuroanálise, onde nós teríamos, talvez, uma perspectiva de novas abordagens, seja no campo terapêutico, seja no campo do próprio entendimento de tudo que a gente discutiu aqui. A sua fala foi uma fala da periferia, fora do centro, do epicentro do nosso evento, que é a psicanálise, mas tivemos aqui a política, tivemos aqui a sociologia, tivemos aqui a filosofia. Então, essa periferia que eu me refiro é porque ela está fora da questão central, mas que guarda relação direta. Então, em 1 minuto, Eduardo, vê se você consegue dar uma expectativa de quais seriam os próximos passos
que a neurociência pode dar nesse matrimônio com a psicanálise? Eu diria para você, André, que desafortunadamente já existe o que nós denominamos de neuropsicanálise, né? Que é capitaneada por Mark Salmos, que é um neurocientista sul-africano, radicado na Inglaterra e nos Estados Unidos, e também psicanalista, mas que faz uma relação entre a psicanálise e as neurociências muito submetida à tutela das neurociências, né? E, sobretudo, baseado numa metodologia retirada de Luria, ou seja, de identificação de regiões do cérebro com alterações que seriam observadas no ego, na transferência, etc. Então, infelizmente, o modelo que nós temos atualmente, ele não é o ideal, sobretudo porque ele negligencia a linguagem e exalta a questão biológica, sobretudo nos seus aspectos mais analógicos de intensidades. Então, isso, bom, em um minuto, infelizmente, é o que nós podemos resumir. Naturalmente, que isso existe todo um universo a ser discutido de forma muito interessante, inclusive na relação, ou seja, a psicanálise não é, de forma alguma, negligenciada, pelo contrário, eu acho que a psicanálise deve ser o foco da nossa atenção, porque é ela que guarda ainda a possibilidade dos discursos e da relação do homem com os seus afetos, mas também com a linguagem que organiza tudo isso. Ótimo, Eduardo. Na nossa liberdade psicanalítica, né, nós já tivemos a oportunidade, durante o nosso evento, de convidar Freud para ir ao Cacique de Ramos, que é uma escola de música, né, popular, do samba, aqui no Rio de Janeiro. Depois levamos ele ao Circo Voador, que também é um espaço, né, cultural, e eu acho que ficou faltando, então, um convite a Freud a conhecer esse contexto da neurociência, bem em particular depois do diagnóstico de imagem, né, que avançou tanto essa área da ciência e do conhecimento. Até porque Freud era um médico, então deveria ser um facilitador desse casamento. Eduardo, muito obrigado, parabéns pela sua clareza, pelo seu brilhantismo, por essa conversa, né, tão provável, volto a dizer, e deixo aqui também o meu abraço ao Bruno. Eu encerro, então, essa nossa última mesa e, em pouquíssimos instantes, a gente já inicia a conferência de encerramento. Um grande abraço.